Estreando um quadro novo no canal chamado Empresas de Sucesso, onde eu vou pegar cases de empresas tanto do Brasil quanto do exterior e trazer aqui para nós aprendermos a avaliar o modelo de negócio, avaliar os resultados e você entender de uma empresa que tem bons fundamentos e tem perspectivas positivas de crescimento, se ela tem sentido para a sua carteira de investimentos, dado o risco, vamos conversar também. E para estrear o nosso quadro, quem é mais atento aqui no cenário já viu qual é a primeira empresa que eu vou escolher, que é uma empresa muito querida minha e ela tem um motivo especial para estar aqui hoje, que é exatamente a Monster, uma empresa de energéticos, para estrear esse nosso quadro chamado Empresas de Sucesso. Vamos falar hoje sobre a Monster Energéticos. E se você tem uma sugestão para um nome novo para esse quadro, que a gente batizou de Empresas de Sucesso, deixa aqui nos comentários, mas mais importante que isso, comenta aqui para mim se você já conhecia a Monster como uma empresa de capital aberto, se você tem essa empresa na carteira. Responde para mim porque é muito importante o seguinte, uma das ideias deste quadro é trazer aqui para nós empresas que não são tão intuitivas de conhecer, elas não estão as hypadas, como por exemplo no exterior, Apple, Google, Microsoft, no Brasil, Magazine Luiza, Petrobras, a própria VEG, empresas que talvez você não soubesse que tinha capital aberto na bolsa, e são empresas espetaculares, porque um dos objetivos deste quadro, já dando um mini spoiler, é que você entenda que existem empresas muito boas no mercado, com modelos de negócio incrivelmente simples, como simplesmente vender energético, que é praticamente a principal fonte de receita da Monster. Então, sem mais delongas, vamos lá. Episódio número 1, Empresas de Sucesso, analisando o caso da Monster Energéticos. Vamos lá. Comecemos do começo. Se você não conhece uma empresa, sempre entre no site de RI dela, relacionamento com o investidor. No caso dos Estados Unidos, IR, né, Investor Relations. Você estudar sobre a empresa. Aqui você vai descobrir que a Monster, por exemplo, tem uma série de marcas além do próprio energético, como a Burnie, a Rain, começando a cada vez mais ter expressão dentro do Brasil e outros países também. Se a gente for pegar aqui a parte da apresentação institucional, você vai reparar que a Monster, ela é uma empresa global. Ela tem negócios, os principais negócios dela são nos Estados Unidos, mas elas também têm negócio na América do Sul, por toda a Europa, Ásia, África e até mesmo durante a Oceania, tá? A Coca-Cola é a empresa que faz o engarrafamento dela. Pouquíssimos países são independentes. Isso já mostra que é uma empresa que tem uma escala global em termos de alcance. Logo a gente vai falar depois dos números dela, você vai ver que o quanto impressionante pode ser uma empresa que vende energético, tá? Ela está atuando em praticamente 140 países, bacana. Ela tem as marcas dela, são uma das coisas mais legais que a empresa faz. Repare o seguinte, ela tem a marca dela, que é a Monster, nos países, mas se você for olhar, por exemplo, na Austrália, tem esse aqui chamado Mother, que a gente não conhece no Brasil, mas a gente conhece o Burnie. Se for olhar no exterior, tem esse aqui NOS, que não é tão famoso aqui. O que ela faz que é extremamente interessante? Ela coloca sempre o energético Monster em todos os países que ela atua, e ela tenta desenvolver um energético para competir com ela mesma. Se você está comprando um Burnie ou um Monster, está competindo, que seja adaptado ao paladar do país ou da região. Então ela mantém a marca principal dela e em paralelo ela coloca outras marcas para conseguir adaptar o paladar da região, que torna o diferencial competitivo dela muito interessante. Se for explorar aqui um pouquinho mais, a Rain também entrando aqui no Brasil, em outros países, uma série de marcas que ela tem. Algo bem legal na estratégia dela é o seguinte, ela sempre tenta associar a marca do energético a esportes associados à adrenalina, à energia, à batalha, à vitória, a NASCAR, o próprio UFC, campeonatos de basquete. Enfim, repare o seguinte, que todos os tipos de esportes que a Monster ela patrocina são esportes radicais, ligados a você gastar adrenalina, ter energia, o que associa a marca, o energético dela, a esse tipo de negócio. Vou pegar aqui até os principais atletas. Repare o seguinte, todos os atletas de esportes de corrida, de esportes de inverno, esportes radicais, que associa muito a marca da empresa a esse tipo de negócio. Bacana, a próprio MMA. Vale a pena você pegar e ler isso aqui como um todo. Mas qual que é a primeira coisa que me chama a atenção da Monster, tá? Além do modelo de negócio simples de entender e ser uma empresa que tem um produto tranquilo e tem uma estratégia bem interessante de negócios. Vamos pegar aqui e analisar os números da empresa como um todo. Ela é uma empresa que desde a sua fundação já deu um retorno de quase 80.000%, retornos anuais de 20% ao ano. Se a gente for comparar ela com a Coca-Cola e com a Pepsi, que a gente tem aqui também, a Coca-Cola ela é uma empresa que vem dando retornos anuais de 8% ao ano e a Pepsi vem dando retornos anuais de 10% ao ano, na média desde a sua fundação. E algo para você reparar já de cara é o seguinte, primeira grande dica, quem tá ligeiro tá pegando isso. Por você ver uma empresa, compare ela com os concorrentes, porque a Monster é uma empresa menor, é uma empresa mais nova, que tem um produto mais nichado. Eu espero um crescimento maior dela do que das outras, então o primeiro ponto está marcado, uma empresa de crescimento que eu espero que de fato ela cresça. Aprenda a fazer essas comparações, beleza? Voltando aqui para o site, vamos olhar os principais números da Monster, tá?
a gente foi pegar aqui uma relação que vai se corresponder para todas as empresas. Repare o seguinte, o preço e o lucro líquido das empresas sempre andam juntas, por isso que você tem que aprender a analisar os números da empresa, bacana? Porque os números são o que vão reger o preço no longo prazo. E olhem que interessante, deixa eu pegar aqui para analisar a Monster como um todo. Eu gosto de fazer uma análise aqui na tabela da DRE e depois nos gráficos aqui embaixo, tá? Estou usando o Fundamentei, você pode usar o site da própria empresa ou o Status Invest, qualquer site de análise. O que eu gosto sempre de ver numa empresa? Receita subindo. Repare o seguinte, em 2010, vou tentar deixar aqui certinho de 2010, fica bem grande pra vocês enxergarem melhor, né? Aí, 2009, ela faturava 1,1 bilhão de reais de receita, para até o fim de 2022 estar faturando 6,2. E repare o seguinte, praticamente todos os anos a empresa vem subindo a sua receita, inclusive durante a pandemia. Você pegar empresas que passaram, por exemplo, a crise do subprime aumentando receita, a crise das .com aumentando receita, é um ponto que você não pode ignorar. A empresa passou por crise subindo em linha reta, alguns pontos você pode falar assim, ela estava simplesmente no normal. Não, ela passou por várias crises e conseguiu passar por elas, aumentando o faturamento. Isso é um marco impressionante para você sempre ter em mente quando for analisar uma empresa, legal? Outra coisa interessante de olhar também é a evolução do lucro líquido, tá? Eu quero uma empresa que o lucro líquido vai aumentando ao longo do tempo. Ela pegando em 2010, ela tinha de lucro líquido 212 milhões de dólares, hoje está com lucro líquido de 1,2 bilhões de dólares, ou seja, ela multiplicou por 6 o lucro dela e multiplicou a receita por 6, o que mostra que ela vem mantendo a margem dela. A margem é o quê? É o lucro pela receita. Ela mantinha uma margem por volta dos 20%, super estável, e vem mantendo isso aqui agora. Um outro ponto fundamental, ela faz isso sem dívida. É uma empresa que tem dívida zero. Uma empresa que não tem nenhuma dívida, ela atua com o próprio caixa, com o próprio capital. E algo interessante de olhar também é o seguinte, ó, a linha dos dividendos, ela é uma empresa de pleno crescimento, porque ela não distribui dividendos. Mas essa linha aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima, estão vendo agora aqui, né? Ela não distribui dividendos, ela quase nunca distribuiu. Mas se for olhar, ela é uma empresa que vem fazendo recompra de ações. O que é a recompra de ações? Se a gente for olhar até aqui dentro, ó, Share Outstanding, quantidade de ações que tem no mercado. A Monster, desde 2015 até agora, vem recomprando ações. O que é a mesma coisa que ela te pagar dividendos. Mas a empresa do exterior faz mais isso que a do Brasil, por quê? O dividendo lá é tributado, aqui no Brasil não é. Se a empresa vai te pagar o dividendo, é tributado em 30%. No caso da Monster, se ela te paga o dividendo e você recompra a ação, você deixou 30% na mesa. Se ela recompra as ações dela e cancela, concorda que tem menos ações no mercado, logo a sua participação societária aumenta. E uma empresa que está recomprando as próprias ações, em teoria, acredito que ela tem muito espaço para se valorizar. Então, assim, ela recomprar ações é sempre uma coisa muito interessante de você pegar para olhar. E o que eu gosto de cruzar aqui nesse gráfico de análise? Eu gosto de olhar a receita da empresa. Isso aqui nem parece renda variável, por mais chocante que seja, ela vem subindo a receita praticamente todos os anos desde a sua fundação. Se eu cruzar a receita com o lucro operacional, você vê que os dois tendem a subir muito bem, tirando esse ano agora de 2022, porque 2021 estava muito inflado também por conta de consumo, etc e tal, mas a empresa teve primeiro mini zigue-zague para baixo de 21 para 22, porém uma ascendência absurda. Se for pegar um prazo de 10 anos, 2012, que ela tinha um EBITDA de 571, que é o lucro operacional, tá aqui 1,7 bi, subindo. Essas linhas, quanto mais juntas estiverem, sempre melhor. E se eu pegar o EBITDA e cruzar com o lucro líquido, eu também quero essas linhas andando juntas, porque mostra que a empresa tem um bom controle do seu processo operacional. Legal, Matheus, entendi. Gostei bastante da Monster até agora, mas você comentou da Coca-Cola, você comentou da Pepsi. Eu queria comparar os números delas. Show de bola. A gente pode comparar tanto olhando um contra o outro, ou usar o site Macro Trends, tá? O site Macro Trends, ele é muito legal, ele é gratuito, ele é mais para o exterior, para o Brasil tem outros sites que pode comparar, que a gente consegue pegar as empresas e fazer uma comparação. Olha que interessante, tá? Aqui está a Coca-Cola em pontilhado, presta atenção, tá? Coca-Cola em pontilhado laranja, a Pepsi em pontilhado verde e a Monster a principal aqui no azul. Tem 3 eixos aqui. Eu tô comparando a receita delas, o faturamento. Porque eu coloquei em múltiplos eixos. Se eu coloco num eixo só, você vai ter uma impressão errada, que a Monster, ela não cresce igual as outras duas. Porém, é que a Coca-Cola, o faturamento da Coca-Cola é 42 bilhões. Da Pepsi, 83 bi. A Monster é 6. Quando eu coloco numa escala só, eu não consigo ver a evolução dela. Quando eu coloco vários eixos, que cada um sai do mesmo ponto, eu consigo ver a evolução de cada um melhor, tá? Então, quem for usar o Macro Trends, sempre compare em múltiplos eixos. Repare o seguinte, desde 2009 até agora, o crescimento da Monster, ele é muito maior e muito mais estável. Tanto se for pegar 2011 até agora, a Coca-Cola caiu a receita dela, a Pepsi ficou estagnada de 2011 até mais ou menos 2019 e a Monster constantemente crescendo. Se for comparar não a receita da empresa, mas o lucro líquido delas, em 3 eixos também, repare o seguinte, o lucro líquido da Monster é o mais constante, mais estável de crescimento. A Coca e a Pepsi tendem a oscilar mais ou crescer de maneira mais monótona, por assim dizer, mas são empresas maiores, mais consolidadas. Outros dados legais de você analisar dentro da Monster, isso aqui é bacana olhar também no Macro Trends, tá? A gente olhar todas as margens da empresa. As margens da empresa estão aqui, margens, é muito legal. Se for olhar
as margens da empresa? A margem bruta da empresa, tá? Margem bruta, margem operacional e a margem líquida da empresa. Ela vem caindo no último ano, 21 para 22, porém ela é razoavelmente estável desde a fundação dela. E por ser razoavelmente estável, eu vou usar aqui a nova função do Fundamentei, que eu consigo comparar os principais indicadores das empresas, tá? Para você entender as margens de cada uma delas. Então o valor de mercado da Monster, aqui para vocês enxergarem melhor, aí, ele é 53 bilhões, a margem bruta dela é de 50%, ou seja, para cada energético que ela vende, sobra para ela, cada R$1 que ela vende, sobra 50 centavos, $1, né? Sobra 50 centavos de dólar para ela. A margem operacional dela é de 26%, que é uma margem bem confortável, e a margem líquida dela é de 20%, uma margem também muito confortável. Cada $1 que ela vende de energético, depois de pagar o energético, o custo de produção, o maquinário, a fábrica, fornecedor, tudo isso sobra para ela ainda 19,5 centavos. Um ROIC de 18,5, o ROIC para cada real investido, cada real que o investidor colocou, o quanto a empresa retorna. Então ela tem um retorno de 18% em cima do capital investido, um retorno bem alto também. O CAGR é a média do crescimento das empresas, tá? Ela vem na média crescendo 12%, 12,7% ao ano a receita dela e crescendo o lucro 14,1%, o que mostra o lucro crescendo mais do que a receita, que a empresa tende a ficar enxuta nos números dela, tá? Fazendo um comparativo de valores, pegar o valuation aqui da Coca, que é uma empresa mais consolidada, reparem o seguinte, cadê aqui a margem da Coca? É uma margem mais alta, um pouquinho mais alta, aqui 58%, uma margem um pouquinho mais alta do que no caso da Monster, e a margem líquida dela também é um pouquinho mais alta, só que ela é uma empresa muito mais consolidada, o que mostra que não é necessariamente a empresa ter um lucro maior, que ela vai crescer mais. O lucro e o preço, eles vão na mesma direção, só que a Coca-Cola, ela faz isso previsivelmente há muito tempo, então ela tende a ter um incremento menor de valor de mercado, porque o mercado já classificou ela como uma empresa de altíssima qualidade. Então nesse aspecto principal, Coca-Cola, ela cresce mais devagar que a Monster, que o mercado já classificou ela como uma empresa de mais qualidade. A Monster é uma empresa de pleno crescimento. Se eu for pegar para olhar aqui, ó, dentro do site, esse aqui é o payout, que é a distribuição do lucro da Coca-Cola. Ela distribui 3/4 que ela recebe. Ela tem um dividend yield, ou seja, ela não retém lucro para poder crescer. Então, apesar da margem dela ser alta, ela distribui a maior parte da receita da empresa em si. Se for pegar o mercado da Coca-Cola, que é de bebidas não alcoólicas, você vai reparar que ela tem maior parte do mercado. Então, vamos agora olhar os indicadores da Pepsi. A margem bruta também é 53%, o que já mostra uma coisa bem interessante. Uau, a Monster tem 50% de margem. Eu li uma varejista que tem 5%. Cuidado, o setor de bebidas já tem uma margem de 50%. Então, isso já não é, esse não é um diferencial dela, porque eu estou aprendendo a comparar. Isso é bem interessante de você aprender e você sacar isso. O ROIC, que é o retorno dela, é parecido também, o ROIC bem alto. A margem líquida dela é a menor que tem no termos da Pepsi. O lucro operacional dela também é um pouco menor. Ela tem um payout mais elevado, um dividend yield um pouco menor, um valor de mercado muito superior à Monster no caso. E por que essa empresa de energético ela chama tanto a minha atenção no caso? Vou pegar para analisar a empresa aqui, ó, se for olhar todo o histórico do preço dela. Quando você pega o tempo maior, você percebe o seguinte, que as empresas que vão subir no lucro delas têm uma direção apenas para ir. Quando você pega prazos menores, às vezes 15 dias, 30 dias, 60 dias, um ano, a Monster foi uma das poucas empresas que esse ano conseguiu valorizar, pensando no exterior, 5 anos, aumentando o seu prazo, vê que aumentam-se de caso, na realidade, os resultados. E aí você pega e olha uma empresa que tem um modelo de negócio simples, que é vender energético, espalhar pelo mundo, colocar uma marca dentro do país e tá patrocinando esportes radicais para sempre manter a marca dela em evidência, e ela consegue fazer isso com uma margem líquida perto dos 20%, com um retorno para o acionista alto, fazendo isso sem dívidas, um modelo de negócio que eu consigo entender. E vem crescendo 20% ao ano. Como não ter uma empresa dessa dentro da carteira? Você pode estar pensando muito detalhe aqui. Matheus, legal, gostei da Monster, mas ela não está pagando nada de dividendos. E ela não paga desde a existência dela. E eu quero receber dividendos das empresas. Aí tem que enxergar o seguinte. Em teoria, a Monster hoje, esse aqui é a linha lucro por ação. Ela poderia distribuir R$ 2,26 de lucro para cada ação que você tem. Só que o preço dela hoje está em 102. Então, na teoria, ela tem um dividendo potencial de 2% mais ou menos. Ela está cotada a $100, perdão, e poderia distribuir 2,2. Poxa, meu Deus, eu quero viver de dividendos, viver de renda. A empresa está cotada a $100, poderia me pagar 2. E ela não paga, ela só cresce. Eu vou ficar nela só pelo crescimento? Cuidado, tá? Esse é um dos pontos-chave de quem está investindo e querendo construir e multiplicar patrimônio, não na fase de usufruir. Se for reparar aqui, ó, a Monster,
há 10 anos atrás lucrava 38 centavos, 40, vai. E hoje está lucrando 2,26. Ela multiplicou isso por 5. Se ela multiplicar isso por 5 nos próximos 10 anos, ela vai estar lucrando 20 dólares por ação. Você pagou 100. Ela vai estar com certeza num valor maior, porque nenhum mercado vai deixar uma empresa lucrando 20 dólares, o custo dela a 100. O seu yield on cost, o dividendo no seu custo, caso ela passe a pagar, você pagou 100 reais para ter o potencial de receber 20 por ano, fora que a ação valorizou. Então cuidado para não olhar só o dividendo hoje, porque as empresas têm esse grande potencial de crescimento. Bacana? Então, pessoal, essa foi a estreia desse quadro. Gostaram da forma que eu estou analisando? Passar pelo RI, pegar os pontos chaves, vir para os números comparar. Comenta aqui se você gostou desse quadro. Se você gostou, eu vou fazer com certeza questão de gravar mais aulas nesse sentido para ajudar você a fazer análise das empresas e montar a sua carteira, tanto do Brasil quanto do exterior. E com certeza, também deixa aqui nos comentários, esse é o principal comentário que eu quero que você faça, por favor. Qual empresa você gostaria que eu analisasse? Então, o pessoal que chegou nesse ponto aqui do vídeo está vendo essa pergunta minha, tenha certeza que eu vou dar mais prioridade para os seus comentários, porque você é alguém que quer consumir conteúdo e quer aprender, chegou nesse ponto. E por último, claro, se inscreve no nosso canal, deixa o like para nunca perder nenhum vídeo novo. Espero que tenha gostado dessa aula de hoje. Até a próxima!